O que não falta nesse mundo é piranha que vira depósito de sêmen pra centena de macho, tá ligado? E depois engravida sem saber quem é o pai. Mas agora essa moda que tá crescendo de falar que criança tem pai ausente por culpa da mãe que não sabe escolher homem, isso é o maior exemplo de marmanjo infantilizado que pode existir. Os caras já são um porco e ainda querem jogar a culpa do erro pro ombro dos outros, tá ligado? Se você é homem, você assume responsabilidade, irmão. Ponto. Não tem conversa. Essa coisa de inventar desculpa pras cagadas que você faz é coisa de rato imundo. É tudo uma questão de bom senso, pô. Mano, você já percebeu? Eu sou um homem adulto com acesso à internet. Então é claro que já caiu no meu algoritmo esses vídeos de café com seu pai e Ryan Santos pra mim também. E pra ser sincero, na minha opinião, tem coisas ali que os caras falam que realmente faz sentido. Pelo menos na teoria, né? Mas eu não fiz esse vídeo pra ficar falando desses malucos, e muito menos pra fazer papel de esquerdomacho que pede desculpa por ser homem. O meu ponto é que com essa nova moda de tipo de pensamento que tá pegando, a massa de gado que idolatra influenciador digital e que segue esses malucos naturalmente começou a crescer também. E até aí tudo bem, né? Faz parte da nossa cultura pobre e sem originalidade de começar a endeusar qualquer um que faça mais barulho na internet. Só que entre todas essas novas teorias que começaram a nascer sobre a mulher pós-moderna, de que tatuagem de borboleta é furada, e que não sei o que não sei o que lá, essas histórias de que criança cresce sem pai por culpa da mulher que é burra, me pegou meio desprevenido, mano. A teoria em si, pra tentar meio que abrir os olhos pra um problema, é uma coisa. Mas agora, quando um bando de marmanjo começa a passar pano pra vagabundo que abandona o filho, aí eu fico meio pá mesmo. Que nem eu disse antes, é óbvio que tem exceção, e que de fato parece que tem mina que, pô, pede pra se meter em problema, tá ligado? Só que trabalhar com exceção é coisa de burro e imbecil. Quando eu ouço essa merda, o que me vem na cabeça não é nem a necessidade de passar pano pras mulheres que acabam nessa situação, mas é simplesmente o quão inconformado eu fico com a falta de vergonha do vagabundo de achar normal que o homem não vai ter a responsa na merda que faz. Aí os caras falam que, mas a mulher deu pro maluco vagabundo, então ela que é a burra. Pô, irmão, você tá de brincadeira, né? Graças a Deus, eu fui abençoado com uma família presente. Mas o que não falta, infelizmente, né, é gente que nunca conheceu o pai e que tem a própria mãe nesse tipo de situação. E agora você vai me falar que todas essas mães são piranhas e burras? Ou será que a culpa dessa infância sem pai não tá no ombro do vagabundo que abandonou a criança e deixou a mãe sozinha? É quase a mesma moda desses filhotes de comunista que passa pano pra bandido e diz que ser ladrão é algo que deve ser normalizado por conta do malvado capitalismo opressor. São esses tipos de barbaridade que me fazem pensar sobre como que é possível que as pessoas não tenham pelo menos o mínimo de bom senso. Eu entendo que o brasileiro tem um QI de primata e que a massa do nosso povo é tomada por gente com a capacidade cognitiva de um peixe. E que, mesmo apesar da gente ter a nossa cultura religiosa, do cristianismo ou qualquer outra religião, isso é tudo meio que uma capa que encobre a real ignorância e falta de afeto das pessoas no nosso país. Eu entendo tudo isso. Até mesmo aqui na Europa ou nos Estados Unidos também tem gente assim. Mas parece que o nosso povo não consegue ter algum tipo de opinião sem perder a razão, tá ligado? Não existe mais bom senso pra nada. E do jeito que eu tenho percebido, me parece que grande parte desse problema é a internet, tá ligado? O bom senso parece que no mundo inteiro, na real, tem se diluído entre milhares de bolhas de realidades diferentes que começam a nascer pela infinidade que é a internet, né? Se a gente for buscar algum tipo de explicação mais teórica sobre o que é o bom senso, normalmente a gente vai encontrar alguma coisa em torno da capacidade de
perceber o que é apropriado, justo, ou o que é lógico em uma situação específica, tá ligado? Só que o negócio é que isso é meio abstrato, né? O bom senso em si é algo muito mais prático do que teórico. Para cada situação que a gente tem na nossa vida, o bom senso pode significar coisas diferentes, né? Só que foi até engraçado que, pra falar a real, quando eu tava dando uma pesquisada nessa parte de teoria sobre o que é bom senso de fato, antes de gravar esse vídeo, eu li que em um dos livros do grandíssimo filósofo René Descartes, ele fala como que o bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo, já que todo mundo pensa estar tão bem provido dele, né? Todo mundo acha que tem bom senso. E como ele é a coisa mais abstrata, que pode ter diferentes significados para cada pessoa, a gente acaba dependendo da cultura e dos valores de cada indivíduo para moldar esse bom senso daquela pessoa em específico, tá ligado? Não sei se deu para entender bem o que eu quero dizer, mas tipo assim, na teoria, o bom senso significa essa capacidade de discernir o que é apropriado para cada situação, tá ligado? Mas o problema é que o que pode ser apropriado para mim pode não ser para você. Se eu tô em um almoço de família e um tio meu começa a babar o ovo do Lula, para mim é bom senso ficar quieto e evitar discussão sobre barbaridade política durante um encontro amigável de toda a família, tá ligado? Mas às vezes, nesse mesmo tipo de situação, pode ter algum bolsominion que ache bom senso começar a discutir e tentar converter o próprio tio na mesa do almoço, em frente a toda a família, como se não tivesse problema nenhum, né? E é aí que mora o perigo, mano. Se todo mundo acha que tem bom senso, qual que é o mediador oficial do mundo, né? Quem tem a verdadeira noção sobre o que faz sentido em cada situação da nossa vida? E da forma que eu vejo, isso não existe. Esse bom senso central, que nem eu falei, depende muito da cultura que a gente vive, tá ligado? A gente chegar no Rio de Janeiro, ou chegar em São Paulo, e falar que a partir de hoje todas as mulheres têm que cobrir o corpo inteiro e esconder rosto com uma burca, vai parecer uma barbaridade, pô. Mas se você for no Irã, essa cultura de opressão já foi tão normalizada que as próprias mulheres vão ver essa atitude como um bom senso antes de sair de casa. Só que isso sempre foi normal, né? É lógico que a realidade vai ser muito diferente dependendo de cada país. E esse exemplo nunca afetou muito o brasileiro, já que o Irã sempre teve quase que do outro lado do mundo, né? Mas agora que a internet tem formado cada vez mais bolhas de culturas completamente diferentes, essa colisão de percepções da realidade começa a acontecer com muito mais frequência. E é aí que esse bom senso parece deixar de existir, tá ligado? Se você, sei lá, se por exemplo você é mais tradicionalzão e você sai na rua, você acredita que o bom senso é todo mundo sair vestido igual a gente normal, né? Uma calça, uma camiseta, sei lá, tênis, chinelo. Mas e se o seu vizinho é chola furry que acha normal sair na rua sem roupa, só com uma tanguinha e com um plug enfiado no rabo? Pra ele, o bom senso é você não falar nada porque tem que ter a liberdade de ser quem quer ser, né? E é aí que a cobra começa a piar, irmão. Essa colisão entre realidade completamente diferente que passa a coexistir em uma mesma cidade ou até na mesma rua faz com que a nossa percepção tradicional de bom senso deixe de ser priorizada. Esse bom senso do brasileiro não é mais o padrão que todo mundo vê na novela das 9 ou na forma de pensar que a gente vê no Jornal Nacional. Agora, cada um tem uma referência de realidade completamente diferente e tá todo mundo vivendo no mesmo ambiente. Na minha opinião, o grande segredo do bom senso é ter em mente que a gente vive em sociedade e compartilha desse mundo com outras pessoas. É tão simples quanto isso. Acaba sendo sempre uma questão de saber ler o ambiente e respeitar a realidade do outro. Se a mulher engravidou e o maluco abandonou ela, é uma questão de bom senso, irmão.
se pôr no lugar dela e não sair por aí falando que foi culpa dela por ser burra em se envolver com um homem em espírito de porco. E ficar botando lenha nessa fogueira online só te faz ser ainda mais sem noção. Mas apesar de eu não ser tão religioso, eu acredito que uma leitura humilde do Novo Testamento seja um dos melhores guias para ter esse bom senso em dia. Mas eu não estou falando de seguir regras da igreja ou tradições cristãs. Eu digo simplesmente sobre aprender os ensinamentos que Jesus traz pelo Novo Testamento. Mesmo que você não acredite que ele seja o Messias ou o Filho de Deus, ele trouxe muitos ensinamentos que são valiosos demais para a humanidade até hoje. Talvez, na real também, não precisa nem ser necessariamente os ensinamentos de Jesus. O próprio budismo também tem uma linha de ensinamento muito apropriada e até mesmo parecida com o que se aprende em muitas partes com o Novo Testamento também. Coisas relacionadas ao respeito e amor ao próximo, entender que todos nós cometemos erros e ter mais empatia pelo erro dos outros, tudo relacionado à importância da pureza das nossas intenções. Aprender que viver com boas intenções e respeito aos outros é o mais importante e ter a humildade de saber que às vezes vão ter situações em que você vai ser o errado da história. Isso ajuda a gente a viver uma vida com maior bom senso em geral. Infelizmente, né, do jeito que as coisas vão, o mundo ideal em que todos teriam esse bom senso de pureza nas intenções e de respeito ao próximo não vai existir. Mas mesmo sem conseguir mudar o mundo ao nosso redor, a gente sempre consegue mudar a forma como a gente age nele, tá ligado? No meu caso, por exemplo, eu não posso esperar que todas as pessoas que assistam esse vídeo se inscrevam no canal. Mas no seu caso, você tem controle sobre clicar no botão de se inscrever e se tornar um inscrito. Como agradecimento, inclusive, por essa moral que você me deu agora, se inscrevendo no canal, eu consultei o YouTube diretamente para te indicar esse outro vídeo aqui. Segundo eles, você vai curtir esse também. Ó, vai falar que agora não tá curioso para saber a barbaridade que eu falei nesse outro vídeo? Agora é só clicar e desvendar o mistério, irmão.